Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. E como sempre, trazendo a mensagem de Deus, que o maior prazer da nossa vida é andar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor. E eu digo para você que a cova não é o fim. Conhece a passagem de Daniel, que foi jogado nas covas dos leões? E analisando um contexto, como a vida passa depressa. Dias viram meses, meses viram anos, e quando menos esperamos, o vigor da nossa juventude já ficou para trás. E Daniel sabia bem disso, ele já não era mais um jovem, nem tinha a mesma força de antes, nem o vigor da juventude. E quando foi lançado na cova dos leões, a história conta que ele já tinha por volta de 80 anos de idade, imagina isso, um idoso, marcado pelo tempo, cabelos brancos, as rugas que marcam a nossa expressão. E ele carregava a fidelidade dele o tempo todo e assim, firme na fé, Naquele momento não havia um exército para defendê-lo, não havia amigos para sustentá-lo, nem poder humano que pudesse intervir. Apenas ele, sua fé e Deus, a quem ele havia servido desde a juventude. A importância, da gente ter intimidade com Deus o quanto antes na nossa vida faz toda a diferença, porque nos momentos difíceis a gente sabe aonde se apegar. E é difícil imaginar o que passa no coração enquanto ele era levado para a cova. O medo da morte poderia sussurrar na mente dele, no ouvido dele, e a pergunta inevitável poderia surgir: valeu a pena permanecer fiel? Afinal, Daniel estava ali não porque falhou, mas porque permaneceu fiel. A injustiça doía, o silêncio de Deus parece pesado nas nossas vidas, Mas mesmo idoso, mesmo cansado, a sua fé era maior do que suas dúvidas. E a tampa da cova se fechou, o ar tornou-se pesado, os rugidos dos leões estavam lá como trovões, em meio à escuridão, nem enxergar direito ele estava. Daniel sabia que cada segundo poderia ser o último. A mente humana frágil e limitada tenta calcular o impossível, Como escapar das garras tão afiadas? Como sobreviver a presas tão vorazes? Assim é a mente humana. A lógica dizia que era o fim, mas a fé dizia outra coisa. Quando um homem não pode, Deus pode. Algo extraordinário aconteceu. O impossível se tornou realidade diante dos olhos do ancião. E os leões se calaram. A fome que os devorava se dissolveu, a velocidade natural foi domada. Aquele instinto selvagem que nenhuma força humana poderia conter se curvou diante da presença do anjo de Deus. Aleluias! A cova continuava sendo escura, fria, perigosa, mas dentro dela havia uma luz, um clarão do céu, a presença de Deus que mudava tudo. Daniel não dormiu em uma cama de luxo, mas também não foi devorado. Ele passou a noite no lugar do medo, mas protegido pelo Senhor, do tempo e da eternidade, e é como se cada rugido se transformasse em silêncio, cada olhar feroz fosse convertido em respeito. E naquele instante ficou provado que a fé é capaz de alcançar até mesmo a natureza animal. Quando a confiança está em Deus, até os instintos mais ferozes obedecem à ordem do Senhor. E a vitória não foi apenas pessoal. Quando o rei Dário viu Daniel vivo, na manhã seguinte, não foi apenas um homem idoso que saiu da cova, mas uma mensagem eterna. O Deus de Daniel é vivo, soberano, digno de ser adorado. E que a armadilha se tornou de palco de testemunho. O que era sentença de morte se tornou em milagre. A cova não era apenas a história de Daniel, é a nossa também. Porque todos nós enfrentamos leões, crises que nos cercam, medos que nos devoram por dentro, injustiça que nos esmagam. Muitas vezes, como Daniel, chegamos a lugares escuros sem saber como sair. Mas a lição continua viva. A fé não nos impede de ser lançado na cova, mas garante que a cova não será o nosso fim. Então, se você hoje se encontra no escuro, cercado por medos, ouvindo rugidos, lembre-se, o mesmo Deus
que honrou Daniel aos 80 anos, continua sendo o Senhor que guarda a sua vida hoje. A cova pode ser real. Os leões podem estar pertinho, mas a vitória pertence a quem permanece fiel. Nunca se esqueça, Deus é soberano, tem o controle de tudo e de todos, e Ele sabe o que fazer pela sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor e adoração, a nossa gratidão, Pai, por mais esse dia de vida, por estar conosco, Pai, por nos abençoar, por nos livrar. Obrigado por esta palavra que nos mostra que a Tua presença está conosco, mesmo quando estamos dentro da cova do medo, da cova da insanidade, da cova da dor, da cova do desespero. E o Senhor tem nos livrado e nos libertado, assim como livrou a Daniel. Aumente a nossa fé, nos capacite a interagir contigo, Senhor, e que nós consigamos fazer a diferença diante de toda a nossa casa e nossa família, mediante a fé que o Senhor tem imposto sobre nós. Abençoe nossa casa, nossos filhos, abençoe nossas vidas, prepare o nosso final de semana sempre conforme a Tua vontade e que a bênção de Deus se estenda sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Paz, prosperidade e graça em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.